HTV sempre com as avaliações mais completas para vocês. Hoje a gente trouxe aqui o sedã Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta, que é hoje um dos sedãs com melhor performance na categoria de sedãs médios. Esse carro que vocês estão vendo aqui é o Jetta 1.4 Comfortline. Existem duas versões no mercado com esta motorização, a Trendline de entrada e a Comfortline, que é essa daqui mais equipada. Detalhe interessante desse carro aqui é justamente o motor 1.4 turbo, motor TSI, que entrega nada mais nada menos que 150 cavalos de potência. Outro detalhe importante é que o Jetta, no caso desse motor 1.4, só existe com o motor a gasolina. Ele não é flex como acontece, por exemplo, com o Golf. Isso por quê? Porque o Jetta tem uma produção tanto em São Bernardo do Campo, quanto também uma produção no México. E por conta disso, o motor não é flex, até por conta do carro que vem do México. Ainda assim, o Jetta, mesmo sendo somente a gasolina, é uma excelente opção na categoria de sedã médio, tanto pela potência que ele entrega, como pela performance de economia de combustível, que também é muito interessante. E nós vamos conhecer todos os detalhes nesse vídeo. O Jetta é um carro de linhas limpas e discretas, mas isso não impede ele de ser um veículo muito funcional. O entre-eixo de 4.66 proporciona um bom espaço interno, ainda que nós não estejamos falando do maior entre-eixo da categoria. De qualquer forma, isso não invalida a boa qualidade do carro. De cara a gente já nota aqui o sistema de chave presencial, basta colocar a mão na maçaneta e o carro já se destranca. Lembrando que esse é um opcional. A gente já nota aqui de cara um banco em couro forrado em preto de muito boa qualidade. O banco do motorista conta ainda com ajuste manual de altura e o ajuste manual do lombar. Os vidros, todos eles possuem simples toque para abertura e fechamento, outro item interessante. Também temos aqui a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Ainda contamos, por exemplo, com o sistema de desembaçador dos espelhos laterais externos, bem como o rebatimento dos espelhos. Olhando aqui atrás do Jetta, é que a gente vê a sua utilidade como sedã. O espaço é muito bom. Temos ainda 3 encostos de cabeças individuais, inclusive com cinto de 3 pontos para todas as posições. Ou ainda podemos ter aqui o descansa-braço escamoteável, que abre, por exemplo, aqui 2 porta-latas ou porta-copos. Temos ainda um detalhe bem interessante que a gente não vê em alguns concorrentes importantes, como saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Você ainda pode notar aqui, ó, uma tomadinha 12 volts e mais um porta-objetos bem interessante para você, por exemplo, acomodar aqui um celular. E ainda temos o bom espaço nas portas laterais para outros porta-objetos. Então, como vocês podem ver, nesse sentido, o Jetta é um carro bastante útil. Como um bom sedã médio, o Jetta também é um carro bastante funcional. Para começar, temos aqui a abertura no porta-malas. Basta dar um toque, a tampa já se abre por efeito de molas. Aqui a gente nota um porta-mala bastante organizado. São 510 litros. Não é o maior da categoria, mas deixa para trás, por exemplo, o Toyota Corolla com 470. Então, só aí a gente já vê uma certa vantagem no Jetta. Outro detalhe também, ó, é que aqui na versão Comfortline, como vocês estão vendo, ó, tem essa redinha aqui de organização de carga, bastante útil e prática. Ela tem até mesmo aqui um zíper aqui no meio dela, que você pode, por exemplo, colocar cargas aqui dentro da rede. Isso aqui é bem útil. A gente encontra ainda também, por exemplo, aqui uma cinta lateral para você guardar, por exemplo, alguma coisa redonda, alguma coisa mais comprida. E você ainda tem esse compartimento aqui, ó, com essa tampinha aqui, com essa divisória aqui, que serve também para organizar pequenos objetos. A gente ainda encontra aqui no porta-mala, ó, uma maçaneta aqui, ó, para você fazer o rebatimento dos bancos, ó. Você tem aqui aquela proporção de 1/3, 2/3. E aqui do outro lado nós temos uma outra redinha que você inclusive pode abaixar essa redinha aqui caso você queira usar todo o espaço utilizável. Outro detalhe importante é que aqui, ó, sob aqui o acabamento do porta-malas, a gente encontra um step que, ainda que não seja um step de mesma medida da roda de rodagem, nós estamos falando de um pneu 205/55/16, ou seja, na hora que o carro
fura o pneu, você põe esse step, você não tem aquele problema daquele step fininho que impede você de usar o carro normalmente. Então, como vocês podem ver, o porta-malas do Jetta é bem interessante para quem está pensando num sedã médio familiar. Olhando sob o aspecto da segurança, o Jetta também não decepciona. São 2 airbags frontais, além de mais 2 airbags laterais, e ainda temos o sistema de fixação Isofix para a cadeirinha de criança nas 2 posições traseiras do banco. Sob o capô nós temos o principal diferencial do Jetta em relação aos seus principais concorrentes. Estamos falando de um motor 1.4 turbo com injeção direta. Esse motor produz 150 cavalos de potência máxima e essa potência é disponível entre 5.000 a 6.000 rotações. Além disso, o torque é bastante expressivo. São 25,5 kgfm em uma curva plana que vai de 1.500 até 3.500 rotações por minuto. E por que isso é um grande diferencial? Porque quando a gente olha para concorrentes como Corolla e Civic, esse motor ele é muito mais eficiente. Por exemplo, o Jetta vai de 0 a 100 em 8,6 segundos. Corolla e Civic fazem em mais de 10. Isso nós estamos falando do Civic da versão aspirada, o EXL. Além disso, esse carro aqui tem uma velocidade máxima declarada pela Volkswagen de 203 km por hora. Mas a gente pode garantir para vocês que o carro vai além dessa velocidade máxima. Além disso, quando a gente olha para os concorrentes, dificilmente os concorrentes superam a barreira dos 200 km por hora de velocidade máxima. Só aqui nós estamos falando de um conjunto de powertrain que está muito bem casado com um câmbio automático de 6 marchas. Aliás, o Jetta mudou isso relativamente recente. Antes ele tinha um câmbio robotizado de dupla embreagem DSG, mas por uma questão de durabilidade e confiabilidade, a Volkswagen mudou a versão 1.4 para o câmbio automático de 6 marchas. O câmbio DSG, por enquanto, permanece apenas na versão do Jetta Highline de 211 cavalos. Agora vamos conhecer um pouquinho do Jetta TSI Comfortline aqui por dentro. De cara o que a gente nota aqui, ó, é um painel com uma iluminação bem legal. A iluminação é branco e vermelha. Detalhe interessante, os ponteiros vermelhos eles permanecem acesos mesmo quando a iluminação de lanterna não está ligada. Útil para quando você vai para uma região relativamente escura. No centro do painel a gente vê ali uma tela gráfica que a gente consegue interagir aqui com os controles que estão no volante. O lado direito a gente interage ali com o computador de bordo, aliás bastante completo. Você tem informações aqui como por exemplo o velocímetro digital, temperatura de óleo do motor, tempo de viagem, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia do tanque, além de distância percorrida. Você ainda pode, por exemplo, interagir com o menu do celular, caso ele esteja pareado. Ainda você tem uma série de configurações do próprio carro. Por fim, você tem aí a função do computador de bordo novamente. Como vocês podem ver, o painel é bastante simples e fácil de utilizar. E esses controles aqui do lado direito interagem com essa função do iSystem. Do lado esquerdo do painel, nós temos, por exemplo, o controle de cruzeiro, que muita gente chama erroneamente de piloto automático. E você ainda tem no volante aqui, ó, interatividade com o som da central multimídia ou a mudança de faixas. Outro detalhe que a gente não pode esquecer aqui são os pedal shifts atrás do volante, aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, dos dois lados. O lado esquerdo desce as marchas quando você usa o comando sequencial e o lado direito você sobe as marchas. Você pode acionar isso a qualquer momento. Basta dar um toquinho na tecla que aí você já começa a fazer a interação com as marchas. Se você quiser desligar o modo sequencial, basta apertar e segurar desse lado que ele volta para o modo automático. Aqui no console central a gente pode ver, por exemplo, o sistema de ar-condicionado, que no caso do Jetta Comfortline é automático, digital e com dupla temperatura. Então, o motorista pode ter uma temperatura e o passageiro pode ter uma outra temperatura. Todos os comandos são bem simples e bem diretos, então você tem um botão praticamente para cada função. Então, direcionamento de ar, recirculação para ligar e desligar, sincronizar as duas temperaturas, controle de velocidade do ar-condicionado, bem como as funções de temperatura aqui. Como você pode ver, é bem simples de utilizar. Além disso, a gente nota aqui nesse carro aqui, no pacote, que é um opcional, a central Discovery Media.
Central essa que é bastante completa. Isso porque, no caso dessa versão aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o GPS embarcado na central. A gente também conta, por exemplo, aqui com uma outra entrada SD card para você colocar um SD card com as suas músicas. Deste outro lado aqui a gente tem o mapa do GPS que pode ser atualizado sem muita dificuldade, bastando trocar aqui o SD card. A central ainda possui, por exemplo, entrada para leitor de CD. Detalhe interessante aqui nessa central é que você tem a função de aproximação da mão. Então, como vocês estão vendo, a gente está no menu do GPS, basta aproximar a mão que o menu do GPS aparece aqui embaixo. Essa função de aproximação funciona em qualquer um dos menus do sistema. Então, se você tiver, por exemplo, na função de rádio, vocês estão vendo aqui que ela já está com a função exibida. Daqui a pouco a função se oculta e na hora que você aproxima novamente a mão, a função aparece aqui. Então isso aqui é muito interessante porque você tem as teclas diretas para cada uma das funções que você quer usar na central multimídia, e as funções mais específicas, ela sempre que você aproximar a mão, ela vai aparecer na tela do dispositivo, permitindo que você faça ajustes mais precisos. Então, como você pode ver, é uma central bastante completa. Além disso, essa central possui integração com smartphones, no caso, o Android com Android Auto, ou ainda os equipamentos da Apple com o CarPlay. A gente tem um vídeo lá no Comprecar TV, no nosso canal do YouTube, que mostra exatamente como é que você faz essa integração completa. Estamos aqui a bordo agora do Jetta 1.4 TSI. Vamos ver como é que é o carro na prática, dirigindo. Chave presencial, basta estar no bolso, partida por botão, e a gente já tem aqui o motor ligado. Fez falta aqui no carro um lugar para guardar a chave, então a gente tem que acabar deixando aqui no console mesmo. De cara, o que a gente gosta bastante aqui é o ajuste da direção com altura e profundidade, que dá uma posição bem adequada para o motorista. Câmbio automático, sempre um conforto a mais. A gente já nota aqui uma disposição muito alta do carro na reação inicial. Isso por conta daquele torque que a gente já falou de 25,5 kgfm, já disponível a partir de 1.400 rotações, ou seja, na hora que você já sai com o carro, você já tem praticamente força máxima do motor. E a gente vê um entrosamento muito bom com o câmbio automático de 6 marchas. Então quando você está numa velocidade mais baixa, por exemplo, a gente está aqui a 30 km por hora, o câmbio já está em segunda marcha. Se a gente acelerar um pouquinho mais, ele já vai para a terceira. Então a gente tem um gerenciamento muito bom do câmbio no que diz respeito a isso. O rodar do Jetta é macio, mas a gente percebe logo de cara também um ajuste mais esportivo da suspensão. Então quando a gente olha para a categoria como um todo, o Jetta, digamos assim, ele até tem um perfil mais esportivo do que, por exemplo, o Civic, que também está ali entre os mais esportivos. Agora, quando a gente compara com Corolla, Sentra, Cruze e outros concorrentes, aí o Jetta está bem longe nessa esportividade. A suspensão é bem justa, bem precisa. A gente também tem um volante bastante firme. Não é dos mais leves, mas no que diz respeito à dirigibilidade do carro é bastante interessante. No quesito passar lombadas, valetas e buracos, vamos dizer que o Jetta é intermediário. Isso porque, se você não tomar cuidado nas valetas mais fundas ou nas lombadas mais altas, certamente você vai acabar raspando o bico do carro. Ele é um pouco comprido, até pelo design dele. Mas tirando isso, você vai gostar muito de dirigir o Jetta no circuito urbano, porque ainda que a suspensão tenha esse acerto mais esportivo, nós estamos falando de um carro com um acabamento muito bom. Isolamento acústico é, digamos assim, um dos melhores da categoria quando a gente olha para a concorrência. E também o banco é bastante gostoso. Então o estofamento ele é firme, mas ele mantém o conforto que é necessário para longas viagens ou para quem vai ficar muito tempo sentado no carro. Visibilidade do carro também é bastante boa. Aliás, a gente não tem nenhuma dificuldade aqui
em conseguir ter um bom campo visual, seja para frente, para os lados e até mesmo a visão traseira do carro, que é bastante interessante. Ou seja, no que diz respeito ao uso urbano do Jetta, realmente o carro só tem elogios no que diz respeito a um uso normal. É justamente na estrada que o Jetta mostra todo o seu diferencial em relação aos concorrentes diretos. Quando a gente dirige o carro suavemente, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora, a gente vê um carro bastante macio. A 100 km por hora, a rotação em sexta marcha, por exemplo, está abaixo de 2.000 rotações. Digamos aqui alguma coisa em torno de 1.800 rotações. Quando a gente vai a 120 km por hora, a rotação está um pouquinho acima de 2.000, digamos ali 2.100, 2.050 RPMs. Então a gente percebe que a gente tem um conjunto bastante suave nesse quesito. Além disso, essa baixa rotação proporciona uma economia interessante de combustível. Pelo Inmetro, o Jetta consome 10,4 na cidade e 13,8 na estrada, mas isso é a medição do Inmetro, porque quando a gente vai para a estrada e anda suavemente aí na casa de 110 km por hora, a gente conseguiu médias, acreditem se quiser, de quase 16 km por litro de gasolina. Isso, obviamente, numa condução bastante moderada, ali na casa dos 100, 110, com duas pessoas e o ar-condicionado ligado. Agora, por outro lado, se o objetivo é acelerar, aí o Jetta é um carro que realmente não decepciona na categoria. Desempenho é o que não falta para o sedã. São poucos os modelos que conseguem entregar um desempenho superior ao do Jetta. E o Jetta acaba deixando bastante gente para trás, como Civic, Corolla, Sentra, Focus e até mesmo o Chevrolet Cruze, que, digamos assim, acaba empatando com o Jetta. Então, para superar o Jetta, você precisa de versões turbo e, obviamente, de mais potência que o Jetta para você conseguir ter uma performance e desempenho melhor do que ele. O 0 a 100 dele, como a gente já disse anteriormente, são apenas 8,6 segundos, ou seja, ele está entre os mais rápidos da categoria quando o assunto é desempenho. Outro ponto que agrada bastante é que você, além de tudo, tem a programação Sport no câmbio. Quando você passa para a programação Sport, automaticamente a gente já tem aqui a redução de uma marcha no câmbio, que deixa o carro bem mais, digamos assim, esportivo. Você também tem a opção de usar os pedal shifts atrás do volante. Então, mesmo que você esteja na posição Drive ou na posição Sport, você pode a qualquer momento acionar o pedal shift atrás do volante, que ele já vai interagir com o câmbio. No caso aqui, por exemplo, eu fiz uma redução para a terceira marcha. Se eu apertar o pedal shift da direita e segurar ele durante alguns segundos, ele volta para o modo automático. Ou você ainda pode, com a alavanca de câmbio, colocar ela para a direita e deixar o câmbio na posição de seleção sequencial permanentemente. Aí, para voltar para o modo automático, você tem que trazer o câmbio para a esquerda e aí sim você tem o gerenciamento automático das marchas. Como vocês puderam ver, o Jetta 1.4 TSI é um carro que merece ser conhecido. O Jetta 1.4 com este motor TSI pode ser encontrado na primeira versão Trendline com câmbio manual. É uma versão relativamente rara. Ela parte aí de aproximadamente R$81 mil. Com a transmissão automática, essa versão Trendline sobe para aproximadamente R$ 86.500. Essa versão que a gente tem aqui na nossa avaliação é a Comfortline, que só pode ser encontrada com a transmissão automática. O preço sugerido dela é de R$ 94 mil. Lembrando que o teto solar que esse carro aqui está equipado, inclusive, é um opcional não muito barato.
R$ 4.500. Não podemos esquecer do pacote Exclusive, que é um pacote de opcionais que esse carro traz, que tem, por exemplo, as rodas de 17 polegadas, o sistema de chave presencial, a central multimídia Discovery Media, o sensor de chuva e de iluminação, além do espelho eletrocrômico retrovisor interno. Esse pacote de R$ 5.500 já eleva um pouco mais o preço do carro. Também temos a pintura metálica ou perolizada, que tem um preço médio de R$ 1.500. Com todos os opcionais, o carro vai a um valor de R$ 105.400. Não é um preço barato, mas quando a gente olha para os principais concorrentes, no caso, o Corolla Shay ou ainda o Civic EXL, a gente vê que o preço está dentro da faixa. Não podemos esquecer do desempenho do Jetta, que é um desempenho ímpar, tanto no quesito de performance quanto no quesito de economia. Outro ponto positivo do Jetta é a questão da segurança. Um carro muito bem avaliado em institutos de segurança. Então, se você está pensando em comprar um sedã médio, vale a pena você dar uma passadinha na concessionária Volkswagen para conhecer o Jetta 1.4 TSI, que é um excelente sedã e uma ótima dica de compra. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar sempre as principais novidades que a gente traz para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.